significado do Shekinah, da glória, o que é isso. Primeiramente, em 1 Coríntios 1, 24, 2 Colossenses 2, 3, e em vários outros textos, eu trouxe apenas esses dois, o apóstolo Paulo diz que o Messias, amor, entregue. O Messias é a sabedoria do Pai. Nós vimos ali, ele é a sabedoria, a Shekinah. Ele é a base da sabedoria. Interessante notarmos que no livro de Provérbios, a sabedoria não é um contexto, não é uma ideia apenas. Sabedoria no livro de Provérbios é uma pessoa. Provérbios 7, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, eu chamo, ele vai na praça, quem crê na sabedoria é salvo. Então, quem é a sabedoria no livro de Provérbios? Jesus, Yeshua. Então, toda vez que a palavra sabedoria aparece no livro de Provérbios, é o Messias que está falando. Essa sabedoria do livro de Provérbios salva. Essa sabedoria no livro de Provérbios é a luz. Essa sabedoria do livro de Provérbios é a própria essência da informação do Pai. Então, quem é a sabedoria no livro de Provérbios? Cristo é o poder de Deus, sabedoria, Shekinah de Deus. Então, um dos nomes do Messias é Shekinah, sabedoria. É por isso que uma pessoa lê o livro de Provérbios e fala, mas peraí, no livro de Provérbios, sabedoria não é uma ideia, não é um pensamento. Sabedoria é uma pessoa. Essa pessoa chamada Shekinah, ela anda, ela vai até a praça. Provérbios 7, 12, ela vai e grita, ela diz, eu habito com a prudência. Então, quando ela diz que eu, a Shekinah, a sabedoria, habito com a prudência, ele está falando do Filho, a sabedoria e a prudência, o Pai. Ele está chamando o Pai Celestial de prudência. Se eu tenho a Shekinah, eu tenho o Filho, eu tenho sabedoria. E se eu tenho o Filho, eu tenho sabedoria, eu tenho a prudência. Porque a sabedoria, no livro de Provérbios, habita com a prudência. Então, isso tem que ficar claro. Eu posso ler o livro de Provérbios 10, 20 vezes. Se eu não entender que no livro de Provérbios a sabedoria não é um conceito, se eu não entender que no livro de Provérbios a sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, eu não entendo o livro de Provérbios. Provérbios 7, 12. Eu, a sabedoria, chamo. É uma pessoa. Então, quando eu leio o livro de Provérbios, e eu chego na palavra de sabedoria, se você colocar Jesus, se você colocar Messias, se você colocar ungido, se você colocar Cristo, não sai do contexto. Lembrando que texto sem contexto não passa de pretexto. Um desafio muito grande que eu tenho hoje é que nós chegamos num capítulo que eu não queria chegar, que é o capítulo 6 e 7. Por que eu não queria chegar nesse capítulo? Eu fiz essa proposta de explicar os 31 capítulos, 915 versículos do livro de Provérbios. Eu estava torcendo para minha esposa fazer esse capítulo, mas ela não quis. Como a minha esposa não quis fazer o capítulo 6 e 7, eu pedi para deixar essa porta aqui aberta, né? A chave do carro já na ignição, porque provavelmente eu não vou sair vivo daqui. Porque o capítulo 6 e 7, ele faz uma pequena introdução a você cuidar das suas finanças. Mas todo o capítulo 6 e 7 é dedicado a orientar os homens a se afastar da mulher imoral. Então veja bem, eu queria muito que a minha esposa fizesse esse capítulo, mas ela disse que não. Porque como é um capítulo que bate muito nas mulheres, eu acho que seria melhor uma mulher fazer do que eu. Mas, com fé em Deus, a porta está aberta, o carro está com a chave de ignição, eu creio que dá para me fazer. Então, ele tem uma pequena introdução falando sobre finanças. Mas o resto do capítulo 6 e 7 é uma orientação divina para a gente se afastar da mulher imoral. Essa é a base. E se a gente propôs falar sobre isso, não tem muito o que fazer. É isso mesmo. Muito bem? Então, todas as mulheres se seguram aí no banco. Né? Lembra de que eu sou membro da Igreja Batista, deve me amar. Muito bem. Então, como vocês já tiveram muitas aulas comigo, vocês já sabem, o papel aí, vocês podem ler aí ou ler aqui. Os mais jovens leem aqui e os idosos leem aí mesmo. Fica mais fácil. Vamos ler lá? das palavras que você mesmo disse,
Então vamos ler, ó. Se você, a imagem lá, serviu de fiador, vá atrás dessa pessoa que você serviu, implore para ela pagar a dívida. E diz, fuja como a gazela. O que é isso? A gazela, ela tem duas coisas muito fortes, a audição e o olfato. Um caçador, para caçar uma gazela, ele não pode ir quando o vento está por trás dele, levando o cheiro dele. Tem que vir ao contrário, porque ela sente o cheiro à distância. E escutar, você só consegue caçar uma gazela, normalmente, quando chove. Porque o caçador gosta de caçar gazela quando chove, eu ouvi dizer isso. Porque quando chove, você pisa e não faz barulho nas folhas. Porque o barulho da água atrapalha o barulho das folhas. Mas quando a folha está seca, você pisou, ela corre. Então ele usa essa linguagem de figura. Ele diz, olha, corre como a gazela. Atento, não. Sabia que a palavra de Deus ensina a gente a cuidar da nossa finança? E quando você é fiador de uma pessoa, você tropeça em 2 mandamentos divinos. Esse, não seja fiador, está muito claro, não seja. E um outro importante, Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Tem que ser muito perigoso isso, gente. A palavra de Deus ensina a gente a cuidar do nosso patrimônio. Você quer ver quando uma pessoa está chegando a uma certa idade, né? A gente tem muita preocupação com o patrimônio, principalmente depois de uma certa idade. Por quê? Porque quando é jovem, né, se a gente perder o patrimônio, a gente trabalha e ganha outro. Mas depois de uma certa idade, a gente sabe que a gente tem lá a nossa casinha, nosso carrinho, a gente tem nossa renda, e se a gente perder aquilo, a gente não tem força de novo para poder levantar um patrimônio. Então, a palavra de Deus nos ensina a cuidar do nosso patrimônio. Nós temos que ser atentos, cuidar dos bens que Deus nos deu. A Bíblia diz que o bom pai deixa herança para o seu filho. Então, a Bíblia não é contra você cuidar da parte material. O problema é quando você transforma o materialismo no foco da sua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina a cuidar do nosso patrimônio. Então, o que a palavra de Deus diz? Olha, você tem que estar atento. É muito fácil. Eu tenho um avô, o meu avô, o Sr. José Crispim, ele perdeu um sítio nisso, e no bigode. Lembra que era no fio do bigode antigamente, né? Ele deu a palavra dele, de que podia vender lá uma maquinário e arrendar uma terra lá, e esse homem deu o cano, e meu avô tropeçou nesse mandamento, e no fim meu avô perdeu um sítio. E honrou, foi lá e pagou o cara, no bigode. Hoje não existe mais isso, né? Hoje é tudo no contrato. Mas enfim, a palavra de Deus está dizendo, não seja fiador. Não seja. Você lutou a vida toda para levantar um patrimônio. E esse patrimônio, na hora que você vai usufruir dele, você joga fora por causa de uma atitude. E preste atenção numa coisa. Para a gente ser feliz nessa vida, para a gente conseguir levantar um patrimônio nessa vida, nós precisamos tomar decisões certas todos os dias. Todo dia. Todo dia você tem que tomar a decisão certa. Mas para você acabar com tudo que você construiu, basta uma decisão errada. Você tomou uma decisão errada, você fez um empréstimo lá sem calcular o juro. Pum, aquele juro te come o teu dinheiro. Você pegou dinheiro de um agiota sem pensar, o juro te arrebenta. Você avaliou uma pessoa descumprindo o mandamento de Deus que diz para você não avaliar ninguém. Não é para você ser avalista dos outros. O cara não paga, vem te executa o teu patrimônio. Depois você fica, por quê? Porque você não prestou atenção no mandamento divino. Porque ele zela do seu patrimônio. Principalmente a maioria aqui que já tão velho e precisa do patrimônio para poder se acolher. Se perder, não levanta de novo. Eu falo isso para minha esposa, eu falo, amor, nós estamos fazendo 14 anos de casado. Nós conseguimos um carro e uma casa financiada que ainda pertence mais à Caixa Econômica do que a nossa. Falei, nós já passamos todos do 40. Se nós perdemos um dia um patrimônio desse, não tem mais força para levantar outro. Acabou. É o patrimôniozinho que a gente tem. Já estou mandando fazer a reforma da casa agora, já mandando fazer tudo lisinho, porque eu já sei que eu vou ter que passar um andador. Né? Se erguer muita perninha, a fralda geriátrica desanda. Né? Tem que passar pomada passadura e tudo mais. Muito bem. Vamos lá? Isso mesmo. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos ler. Vamos ler? Observe.
Presta atenção numa coisa. Eu não sei, o Deus do Alcorão, o Deus da Bhagavad Gita, Bíblia do hindu, o Deus dos escritos de Confuso, mas o Deus da Bíblia é meritocrático. O Deus da Bíblia é meritocrático. Ele diz claro e objetivamente, Gênesis 3,19, no suor do seu rosto ganhará o seu pão. Gálatas 6,7, o que o homem plantar, isso ceifará. 2 Tessalonicenses 3,10, o homem que não quer trabalhar, não que não pode, o que não quer trabalhar, que também não coma. Apocalipse 22,12, darei o galardão segundo suas obras. Provérbios 5,15, beba a água da sua própria cisterna. E aqui ele está dizendo que o preguiçoso tem que ter com a formiga. O que a formiga faz? Usa a linguagem figurativa que Deus te deu. Ela não tem um chefe. Ela não precisa de um chefe que está dizendo assim, ó, vai lá, vai lá. Ela corre, ela produz. Ela guarda a comida. E quando vem o inverno, ela tem comida suficiente. Interessante que a formiga ela não é herbívora, ela é carnívora. A gente acha que ela é herbívora, né? A formiga é um dos animais que aprendeu a cozinhar. Porque o que ela faz? Ela pega a folha, leva para dentro do formigueiro, ela sabe que se ela colocar a folha lá no fundo do formigueiro, vai apodrecer, aquela folha podre vai gerar o verme, que é aquele verme que ela come. Então a formiga sabe cozinhar. Ela tem a princípio da cozinha. Então, nós temos que ter isso em mente. Se nós queremos ter um patrimônio, segundo Deus, nós temos que lutar para isso. Trabalhar. Eu já vi pessoas dizer assim, coitadinho daquela pessoa. Está lá, passando tanta necessidade, mas puxa a capivara. Puxa a capivara. Dá uma olhada. Vai ver quantas vezes ela teve oportunidade de emprego e jogou fora. Vai ver quantas vezes Deus deu oportunidade. Tem gente que está na desgraça e você não pode tirar ele de lá. Você tem que deixar ele lá, porque ele não, você tira, ele volta, você tira, ele volta, você tira, ele volta. Ele tem que ficar lá. Tem que tomar cuidado, tudo. Ai, os fracos e os comprimidos. Os fracos e os oprimidos. Tem gente que não quer. Eu já vi pessoa que estava lá, Deus abençoou a vida, jogou fora. Deus abençoou a vida, jogou fora. Chega uma hora que fala, não, vai viver lá, você quer no lamaçal. Então Deus é meritocrático. Os antigos já diziam, né? O cavalo arriado passa uma vez só. Você perdeu a oportunidade, acabou. Então nós temos que estar atento a isso. Deus não vai, se você joga as oportunidades fora, se você não trabalha como a formiga, quando você estiver lá passando necessidade, Deus não vai dizer, coitadinho. Vai dizer, muito bem, eu falei para você não ser preguiçoso, no suor do seu rosto ganhará seu pão, aquilo come plantar, isso você fará, darei o galardão segundo suas obras, vai ter com a formiga ou preguiçoso, muito bem. Vamos ler lá? Nós temos aqui dois sonos. Nós temos o sono físico e o sono espiritual. Vamos tratar primeiro do sono espiritual. Quando nós olhamos em Mateus 26, 45, nós vimos que o Senhor Jesus deixou os apóstolos ali e diz, ore. Ele foi para o lado no jardim de Getsemane, o jardim da prensa, quando voltou encontrou eles dormindo. Quando o Senhor se afastou para orar, voltou de novo dormindo. E aí o Senhor Jesus chega para eles e diz, vocês ainda continuam dormindo? E olhando isso sob o ponto de vista espiritual, quando um crente do Senhor Jesus, ele não estuda a palavra de Deus, ele não ora, ele não busca comunhão, espiritualmente ele está dormindo. E o que o Senhor Jesus falou? Não só para os apóstolos. Você continua dormindo? Agora, fisicamente falando, também é importante entender isso. Eu vou ser bem sincero nisso aqui. Nós estamos criando uma sociedade artificial. Os pais não estão criando mais homens, estão criando flores delicadas do deserto. Por quê? Não ensinam. Hoje um menino não pode mais trabalhar. Eu me lembro no meu tempo, eu tinha açougue. Minha família sempre teve. Eu com 15 anos tinha que desossar um traseiro, um dianteiro, lavava a câmara fria com 40 caixas de frango. Hoje em dia nós temos um povo criado no leite ninho, né? Os pais endeusam os filhos. Aí o filho fica com 30, 40 anos lá, encostado na família.
Esse tempo atrás, conversando com o pai, eu não aguentei, falei para ele. Ele, eu não aguento mais. Meu filho arrumou essa mulher, colocou dentro de casa agora, eu chego do serviço, a carne que eu tenho já está assando. Fica essa mulher dentro de casa, eu já falei para ele arrumar outra casa, eu falei, a culpa é tua, meu querido. Quando ele foi pegar a mulher por dentro da tua casa, você não aceitou? Você não topou tratar para ele? Eu trato da minha mulher, da dos outros eu não trato, não. Manda eu tratar da mulher dos outros. Você falou, não, a minha já dá muito gasto. É comprar sapato, é afiar as garras, é pintura, cada vez que vai para o salão é 200, 300 conto, me volta do mesmo jeito. Eu falo, não quero, não, de jeito nenhum. Eu só trato da minha e olha lá ainda. Eu vou tratar dos outros? Agora, o pai deixa o filho pegar uma mulher, colocar dentro da casa dele, depois reclama que chega lá, comeu meu salame, tomou minha Coca-Cola, porque não sei o quê. Eu falei, meu filho, você deixou? Então, eu só trato da minha mulher, mais nada, e já é demais. Eu já acho que ia dar muito gasto. Eu só faço isso porque Deus mandou. Porque se Deus não tivesse mandado, eu ia querer que ela tratasse de mim. Essa é a minha vontade. Vamos lá. Você deixou, meu filho? Está segurando cabrito para os outros mamar? Deus está dizendo claramente, quem está falando isso aqui é a sabedoria. Quem é a sabedoria? Jesus. Então quem é que falou isso aqui? Você chega para uma pessoa e diz, Jesus falou isso. Ele diz, não. Quem falou isso foi a sabedoria. Mas quem é a sabedoria? Então é Jesus falando. E ele está dizendo, olha, preste atenção. Se você não for uma pessoa trabalhadora, se você for um mocorongo que ficar comendo, dormindo nas costas do teu pai, um homem de 30, 40 anos lá, que o pai não deixa tirar a fralda. O moleque quer tirar a fralda para pôr a cueca? Não, fica com a fraldinha que o papai troca. Mas eu quero tirar a fralda e pôr a cueca? Não, é a fraldinha, o papai está aqui para trocar. Mas papai, eu já estou com 30 anos, eu não quero criar um homem, eu quero criar uma flor delicada do deserto. É meu bebê. Aí depois esse bebê pega uma mulher, coloca na casa dele, faz mais uns 2, 3 filhos, ele fica reclamando que está comendo o salame dele, que está tomando a Coca-Cola dele, que tá dando trabalho dentro da casa dele. Mas você não deixou o moleque tirar a fralda e colocar a cueca? Toda vez que ele tentou tirar, você colocou? É essa a questão. O menino bateu o carro, você vai lá e paga. O menino fez uma coisa errada, você vai lá e encobre. Não deixa a pessoa assumir suas próprias consequências. Quando nós assumimos os nossos próprios erros, as nossas próprias consequências, nós nos tornamos homem. Se nosso pai e nossa mãe deixam a gente assumir nossos erros, ele nos transforma num homem. Mas se toda vez que eu cometer um erro, meu pai e minha mãe virem aqui encobrir, ele vai criar uma flor delicada do deserto. Eu não estaria morando na minha casa com o meu carro, eu estaria morando dentro da casa do meu pai, da minha mãe, e sendo sustentado por ele. E cada vez que eu fizesse alguma coisa errada, eles iam me pagar. E nós temos que ter isso em mente. A palavra de Deus nos ensina a ser gestor. Você pega Lucas, capítulo 14, verso 28. Ele diz, um homem sábio, ele vai sentar para construir um prédio, ele calcula. Ele vê com quantos tijolos ele vai precisar. Um general sábio, ele vai para o exército, ele calcula para ver com quantos soldados vai precisar. Então a palavra de Deus ensina a ser gestor. Olha bem, a palavra de Deus diz para a gente não ser preguiçoso. Não ser preguiçoso. A palavra de Deus diz para a gente calcular, ser gestor. Então aí a gente joga toda essa base fora. E aí? Gente, Provérbios é uma coisa bem dura, bem forte, mas é a verdade. Não tem outro jeito de explicar isso aqui. Vamos lá? A flor deserto. Presta atenção numa coisa. A lógica disso aqui, se você entender isso, entendeu esse provérbio. A lógica desse provérbio aqui é: o mal por si só se destrói. Essa é a base. Quando você vê uma pessoa maldosa, a Bíblia nos ensina que tudo que nós temos que fazer é nos afastar dele. O mal vai destruir aquela pessoa.
O mal por si só se destrói. Não é para você ir lá brigar, xingar, entrar no meio da confusão. Você só se afasta, ele se destrói por si mesmo. O mal por si só se destrói. A Bíblia diz que o sábio vê o perigo e se esconde. Mas o tolo segue em frente e paga as consequências. Então, ele está dizendo, a pessoa maldosa, ela está sempre semeando mal. Aí você vê uma pessoa que está sempre semeando mal, que a vida dessa pessoa é amarga, que a vida dessa pessoa é frustrada, que ele está sempre buscando mal. Você vai encostar nessa pessoa? Eu não estou falando para você não evangelizar essa pessoa. Mas existe um abismo muito grande entre você levar a palavra do Messias para essa pessoa e você colocar ele dentro da sua casa para comer na sua mesa. Então a palavra de Deus nos ensina, olha, que nós temos que manter longe dessas pessoas que semeiam mal, que estão sempre planejando. E eu vou dizer uma coisa para você, pessoas que têm uma vida infeliz, pessoas que têm uma vida frustrada, sempre vai levar você para baixo. Não seja idiota. Pessoas que querem bancar a vítima, ser sempre coitadinho, ser visto como um pobre coitado. Pessoas que sempre querem exagerar demais, ela sempre leva você para baixo. Eu lembro da nossa igreja, a igreja lá no Paraná, o meu avô sempre foi muito duro, né? E tinha um irmãozinho que ele sempre, assim, vou ser sincero, ele vendia uma falsa humildade. Eu sou o menor de todos os irmãos aqui presentes. E toda vez que ele ia orar, ele falava, Senhor, nos perdoe pelas multidões, multidões e multidões de nossos pecados. Um dia meu avô chamou ele e falou, irmão, mas que multidão de pecado é esse que você está cometendo, pelo amor de Deus? Está certo que a gente é pecador? Alguém aqui deixou de pecar? Se o pré-requisito para ser salvo for parar de pecar, quem é salvo aqui? Ninguém. Mas nós somos salvos pelo sangue do Messias. Nós materializamos, demonstramos a fé que temos pelas obras. Mas não somos salvos por ela. Vamos ver lá? Então agora ele fez uma lista, a sabedoria, lembrando? Quem é a sabedoria? O Messias. De 7 coisas que você não deve praticar. Ele colocou em ordem numérica. Eu falo, a Bíblia, gente, é muito didática. Olha. Isso, olhos altivos, língua. Então, primeiramente, o que é um olho altivo? Aquele olho que sempre está cobiçando o que é dos outros. Sempre está. Nós não podemos viver, gente, comparando. A coisa que destrói sua vida emocionalmente é a comparação. A gente vê isso muito entre irmãos. O que acontece? 2 filhos criados na mesma casa, aí um filho se dá economicamente melhor do que o outro fica com inveja. Mas eu fui criado pelo mesmo pai e mesma mãe, ele está rico, eu estou pobre. Ele fez um curso melhor que o meu. Comparativo. Olhos altivos. Você é você, ele é ele. Se o teu primo, o teu irmão, o teu tio ganhou mais dinheiro que você, a vida é dele. Viva a tua. E o olho altivo, ele nunca vive a vida dele. Ele sempre vive a dos outros. Mas aquele meu primo comprou um carro zero, eu não comprei. Mas aquele meu irmão ganhou isso, eu não ganhei. Esses dias atrás, eu conversando com uma mulher, eu fui padrinho de casamento com ela, eu e a Rosa. Eu quase caí de costa. Mulher já madura, casada, com filho. Ela chegou e falou assim, a minha mãe deu uma moto para minha irmã mais nova. Mas quando eu tinha a idade dela, ela não me deu uma moto. Eu falei, gente, uma mulher formada, com filho. Braba porque a mãe deu uma moto para a irmã mais nova e quando ela tinha aquela idade, a mãe não deu. O que é isso? É viver uma vida comparando com a dos outros. Se eu fosse fazer isso, eu estava morto. Porque eu tenho 3 irmãos, e os 3 irmãos os 3 irmãos que eu tenho, se vender 10% do patrimônio que eles já têm, compra a parte do financiamento da minha casa, o meu carro, e a esposa não, porque eu não vendo. Mas o resto tudo compra. Então nós temos que parar de viver comparando. Aquela pessoa lá da minha família se deu melhor, vive a tua vida. Você não vai viver a vida dele, ele não vai viver a tua. Se eu viver comparando a minha vida com os outros, eu estou morto, eu vou ter uma vida frustrada. Então, língua mentirosa, isso aqui é uma coisa perigosa, chamada cauterização. Presta atenção numa coisa, tem pessoas que ela mente tanto, que a mentira faz parte da vida dela. E aí cauteriza a mente e o coração. Chega um momento que mentir não sente. Então presta atenção na coisa, se você conta uma mentira e imediatamente isso não dói no seu coração, é porque a sua mente e o seu coração está cauterizado.
E a mentira é a principal arma do diabo. O que ele fez lá no Éden? Ele mentiu. Falou para Eva, ó, pode comer. Não vai acontecer nada. Eva, chega para Adão, come bobo, come bobo, come bobo, come bobo. O bobo foi lá e comeu. Vamos lá? Olha bem, pessoas que ficam traçando, deita na cama pensando, como é que eu vou fazer mal para aquela pessoa? Aquela pessoa lá fez isso para mim, eu vou tentar arrumar um jeito de fazer um mal para ela. Não há perdão, não consegue liberar o perdão. Vamos lá? Veste-se a peça para fazer o mal, e testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Olha bem. Um dos mais pesados aí é aquele que provoca discórdia entre irmãos. E aí é irmãos físicos e espirituais. Aquela trazer comentário. Comentário desconstrutivo. É muito sério isso. Porque a palavra, a Bíblia diz que a palavra às vezes fere mais do que uma espada. Às vezes você faz uma crítica desconstrutiva ao irmão, você desestimula ele no ministério. Vamos ler lá? Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-o sempre junto ao coração, ate-o ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão. Então o que é isso? Veja bem, aqui a responsabilidade começa no pai. Se o pai e a mãe ensinou a palavra de Deus para o filho, esse filho seguir esse mandamento de coração, automaticamente ele terá uma vida em paz, e isso será como um colar. O que é o colar? O colar é algo visível. Então isso será algo visível. A sabedoria é algo visível. Quando você olha uma pessoa sábia, que sabe conduzir a vida dele, é visível. Você olha e você vê a vida dele organizada. Ele está lá casado com a esposa, a casinha, o carrinho dele, a vidinha dele. Você fala, nossa, olha, aquela pessoa é sábia. Ó. Ela sabe conduzir a vida dela. É como um colar. É visível. E é importante entendermos isso. Porque a orientação para os filhos é tão séria, porque a Bíblia teve que ser precisa, concisa e verdadeira. Veja bem, a Bíblia teve que seguir essas 3 regras. Precisa, concisa e verdadeira. Precisa, porque ela foi precisa no que falou. Concisa, não por causa de El Shaddai, que El Shaddai é onisciente, onipresente, onipotente, por causa de nós. Como nós somos limitados, devido à nossa natureza adâmica, ela teve que ser concisa, ou seja, falar pouco, falar muito com poucas palavras, conciso. Falar muito com pouquíssimas palavras. E ela teve que ser verdadeira porque ela veio da própria verdade, que é o Espírito Santo, que é o Messias. Agora veja bem, 25 textos falam orientação do filho para o pai. Nós temos, por exemplo, Efésios 6:1, filhos, trateis vossos pais com honra. Colossenses 3:20, filhos, obedeçam aos vossos pais. Êxodo 20:12, honra pai e mãe. Interessante que Êxodo 21:12, ele não diz honra pai e mãe se o teu pai e tua mãe for o melhor pai e mãe do mundo. Honra tua pai e tua mãe se sempre for participativo. Ele diz honra pai e mãe. Você tem que honrar pai e mãe primeiramente porque Deus mandou. Não é porque ele foi bom. Eu já vi gente dizer assim, eu não dou bola ao meu pai, eu não honro mesmo porque ele nunca me deu atenção. Mas o que está escrito em Êxodo 20:12? Honre seu pai e sua mãe se eles te der atenção. Se ele for o melhor pai e mãe do mundo, honra. Você tem que fazer isso por amor a Deus. Mesmo que o teu pai e tua mãe não seja o padrão de pai e mãe que você esperava. Você já parou a pensar que talvez também você não seja o filho que ele esperava? Tem filho que é assim. Meu pai e minha mãe não eram o que eu esperava. E quem garante que você também não é o filho que ele esperava? Quem garante? Meu pai e minha mãe é uma decepção. E quem garante que você também não é uma decepção? Talvez ele não fale isso para você, mas é o que ele sente. Eu esperava muito mais do meu pai e da minha mãe. E quem garante que ele não esperava de você também? São 2 humanos, gente. Às vezes ele trata o pai parecendo que não é humano, ele é falho. Mãe é falha. Perfeito é só Deus. Então Deus diz, honra pai e mãe. Não tem o se ele for bom, se ele te der dinheiro, se ele... Não, honra.
Por quê? Porque Deus o mandou. Vamos ver lá. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Ai, agora chegou o momento que agora é daqui para frente, a porta está garantidamente aberta. Tá bom. Gente, isso aqui é muito sério, porque se Deus dedicou tantos textos para nos orientar contra a mulher imoral, é sério. O que ele diz? Que se você observar a palavra de Deus, você vai enxergar, você vai identificar a mulher imoral. Interessante que ele diz que a mulher imoral não vale um pedaço, é como vale um pedaço de pão. O que é isso? Um pedaço de pão é o que você dava de esmola. Então ele está dizendo, olha, quando eu coloco o óculos da carne, eu olho para uma mulher imoral, eu valorizo ela. Mas se eu colocar o óculos da fé, eu vou ver que ela não vale no máximo um pedacinho de pão. É isso. E ele diz, olha, não se deixe seduzir por suas olhadelas. Gente, nós temos uma natureza adâmica, nós temos 3 inimigos. A natureza adâmica, o mundo contaminado e Satanás com seus xerés. Nós temos que lutar contra isso diariamente. E o que Deus falou para Caim? Gênesis 4, 7. O seu desejo está contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. É uma luta. Eu lembro uma vez que eu estava na frutaria e entrou uma loirona, mas foi aquela loira de estilo Gisele Bündchen. Bonita, chegou, encostou no balcão, e eu ali. Aí, bem, compramos as coisas, quando chegou no carro, a minha esposa olhou e falou assim, você viu a loirona? Eu falei, amor, lá você acha que eu fico olhando para a loira de olho azul, com olhar meio verde, com tatuagem no pé esquerdo de beija-flor? Não, falei que não. Você está pensando maldade. A verdade, irmão, eu vou ser bem sincero. A nossa natureza adâmica é o quê? Olhar e babar. Mas daí você tem que lembrar da parte divina. E tem que lembrar que nós temos que beber a água da própria e se contentar. As mulheres aí também têm que se contentar com o homem que tem. Nem que o cabelo estiver branco, a barriga esticada, o resto lá para baixo murcho. E é aí que você vai matar a sua sede, minha filha. Não tem o que fazer. A sede é aí que mata. Não tem. Chegou em casa, minha mulher falou assim, pois agora é o seguinte, você vai olhar para mim do mesmo jeito que você olhou para aquela loira. Eu falei, amor, eu vou ter que voltar lá e olhar de novo para ver como eu olhei. Eu não lembro como eu olhei. Eu falei, eu não estou bem perdido, então eu vou lá de novo, dar mais uma olhada para ver se eu entendo. Porque segundo a minha mulher, eu nunca olhei para ela daquele jeito. Eu falei, mas amor, é que eu te vejo com santidade. Muito bem. Mas, gente, a verdade é essa. A nossa carne sempre luta contra o espírito. Né? É claro. E a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. E às vezes é mais verde mesmo. Muito bem. Eu preciso dormir em casa, né, hoje. Qualquer coisa, alguns irmãos, eu tenho telefone, eu peço pouso aí para vocês. Vamos lá. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sem brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toca ficará sem castigo. Observe bem. Apocalipse 3:19, Deus diz, eu disciplino quanto amo. 1 Coríntios 6:18, fuja da imoralidade sexual. Ele diz, olha, alguém pode pôr fogo na camisa e não se queimar? Andar numa brasa e não queimar os pés? Assim é aquele que vai atrás da mulher imoral, a mulher dele. Não adianta, o começo é doce igual o mel, mas o final é amargo. E a palavra de Deus diz que não ficará sem consequências. Sabe o que é isso aqui? Chama-se custo-benefício. Custo-benefício. Você olha lá uma mulher linda, né, jeitadona, aí você fala, pô, tudo bem, né? A carne seria uma maravilha. Mas é um custo-benefício. Qual é o custo disso? Destruição da família, destruição do testemunho, da moral. Então temos que somar. Eu lembro um dia que a gente estava passeando no shopping, eu não gosto muito de shopping, mas minha esposa gosta.
Quem casa com mulher bonita, casa com mulher gastadeira. Né? E ela olhou uma roupa assim, daí ela falou, nossa, que linda. Ai, meu Deus, tendo que comer o que vestir, esteja por isso satisfeito. Lá o guarda-roupa está cheio de roupa. Minha mulher parece uma centopeia de tanto sapato. Eu compro um sapato, agora, depois de muitos anos, eu comprei um sapato no lançamento do meu livro. A mulher tem um negócio lá com uns 500 sapatos. Aí ela olhou e falou, não, amor, pode ficar tranquilo, que a hora que eu vi o preço, ficou feio. É o custo-benefício, você tem que somar. Você vai fazer uma viagem. Aí você olha lá, abre o laptop, olha lá. E o hotel tem piscina aquecida, o hotel tem isso, o hotel tem aquilo. Aí você olha o preço lá, você fala, não, peraí, o benefício é esse, mas e o custo? Então ele está dizendo, quando você olhar para uma mulher moral, lembra do benefício. Lembre. Claro que tem. A Bíblia não diz que não tem benefício. Mas faça o cálculo do custo. Quando você calcula o custo, você vai ver que você não deveria ter comprado esse produto. Muito bem. O ladrão não é desprezado, se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Agora aqui Deus está falando do custo. Ele diz, olha, se você vai atrás da mulher imoral, no final o custo é enorme. Quantos assassinatos nós vemos aí de marido ciumento que matou, porque mexeu com a mulher do homem, saiu com a mulher do homem, quanta destruição. Então isso aqui não é um discurso moralista, gente. Eu estou explicando o texto de Provérbios. Ele está dizendo, olha, se você for atrás da mulher imoral, você vai gastar o que você tem. Você vai colocar a sua vida em risco e em troca de um prazer passageiro. Não estou dizendo que não é prazer. Né? O cara está a vida inteira lá comendo colchão duro, ele vai numa churrascaria comer uma picanha, é claro que é prazeroso, mas tem que ver o preço da picanha, né? Tem que calcular quanto que está saindo aquela picanha. Muito bem. Tá ótimo. Muito bem. Vamos lá? Vamos ler lá? Capítulo 7, gente. Vamos lá. Comendo um coxão. O que é essa questão? Esteja sempre os meus mandamentos ali na sua mente. É que quando você conhece a Bíblia, você vai fazer uma coisa errada, imediato o texto vem na sua mente. Você já parou para pensar isso? Quando você vai fazer uma coisa errada, automaticamente o texto vem. E o que é amarrar nas suas mãos? O pé é algo que é tampado, né? A perna, a gente com a calça, apesar que tem umas mulheres que tampam pouco as pernas, mas enfim. Mas a mão é algo que a gente sempre está vendo. Toda hora você está vendo. E é exatamente isso. Ele está dizendo, a palavra de Deus tem que estar sempre diante de você. Você sempre tem que estar olhando para ela antes de tomar a decisão. E aí sim você vai ter a visão correta. Mas se eu ignoro a palavra de Deus, é como se eu tampasse meus olhos numa rodovia movimentada e quisesse atravessar achando que nada vai me acontecer. Espiritualmente falando é isso. Vamos ler lá? Quem é a sabedoria? Jesus. Ele está dizendo, você tem que, assim como um irmão gêmeos, eles vivem junto, eles aparecem um com o outro, você tem que estar do lado da sabedoria. E se você estiver grudado na sabedoria, essa sabedoria vai dar entendimento a você, para você se livrar da mulher imoral. Você vai enxergar. Eu lembro de um meu irmão mais novo, que eu tenho ele mais como um filho do que como irmão, porque é 15 anos mais novo que eu.
E irmão mais velho sempre está puxando a orelha. Agora, graças a Deus, está muito bem, noivo de uma moça lá maravilhosa. Mas quando ele era mais jovem, ele arrumou uma moça muito problemática. Muito. E a família inteira falando, filha, essa moça não é uma moça certa. Você foi criado num lar evangélico. Né? Mas o que ele estava olhando? Ele não fez o cálculo benefício, porque bonita a moça é. Nossa, esteticamente, mas aí a família falando, eu falando e pegando no pé dele. O que ele não conseguia ver? Ele viu um par de perna bonito, uma moça bonita, jovem. Ele pegou todos os outros valores que deveriam ver e jogou fora. Depois de muita luta, eu tive que trazer até esse menino para cá, para ele fugir dessa mulher depois. Nós conseguimos livrar ele dele. Hoje, que ele é um homem mais maduro, já está noivo, certinho, ele fala, Rodrigo, se eu tivesse casado com aquela menina lá, eu tinha acabado com a minha vida. Hein? Eu falei, então, o que a menina fez? A menina era mais velha, pegou um menino novo, deu um trato bem dado, o menino ficou assim, né? Não enxergou mais nada. E aí você estava lá, não serve, meu filho. É exatamente isso. Gente, eu estou falando a verdade, tem que ser realista quando fala. Não adianta ficar tampando só com peneira. É a verdade. O que ele está dizendo? Se você estiver perto da sabedoria, quem é a sabedoria? Jesus. Ou seja, junto com o seu conhecimento, quando você vê imoralidade, você não vai ficar encantado com aquela perna bonita, com aquele seio bonito, com aquele rosto bonito. Não, você vai olhar, olha, é lindo, mas não presta. É lindo, mas eu não vou suportar viver com isso. Nós temos que lembrar do dia a dia. Sabe? Eu falo que é a diferença de namorar e casar. Quando você namora, o que acontece? Você liga para a namoradinha vai lá, se arruma e tal. Se ela fica doente, o que você faz? Você entrega para o pai que se vira. Está morando com o pai. Né? Quando você briga com a tua namoradinha, o que acontece? Ela vai para a casa do pai e você vai para a tua. A convivência não, meu filho. Você briga com a tua mulher. A mulher, tem que... Eu não aguento mais. Você fala, meu filho, a conta da luz está no meu nome. Não tem o que fazer. Nós temos que morar. Vou para onde? O meu pai já falou para mim que não recebe mais de volta. Que levar tantos anos para tirar do Paraná, que foi o que faz de tudo. Se precisar, manda o que for, mas não devolve. Todo mundo fala assim, gente... Minhas tias falam assim, eu sei porque que a mãe do Rodrigo e o pai do Rodrigo zela tanto da Rosa e dá tantos presentes, tanta coisa. É que tem medo de devolver o Rodrigo. Vamos lá. Está acostumado. Olha bem, ele faz uma análise dizendo o seguinte, eu observando o menino imaturo, indo para as garras de uma prostituta, indo para a garra da meretriz, era prepúcio, era noite, é um horário que ela atacou, ela veio, ela foi atrevida, ela pegou esse menino, ela seduziu esse menino, ela bloqueou a cognição da mente desse menino. Por quê? A resposta está ali na chupeta. Imaturidade. Gente, isso aqui é um tema muito sério. Imaturidade. Em quantos lares a mulher tem que assumir a gestão? Em quantos lares a mulher, só a mulher que está à frente, que sustenta a família, porque casou com um homem imaturo? Eu falo isso para as mulheres solteiras, encaiadas. Se você vê imaturidade num homem, não case com ele. Não case. Aí você casa com uma criança, essa criança faz outra criança, não sei, você tem duas crianças para cuidar. Aí você vai ver o que é sofrimento. Então, a imaturidade é muito sério. Por causa de homens imaturos, que foram criados por pais, e veja bem, pais imaturos criam filhos imaturos. Quando o filho vai tirar a fralda, para pôr a cueca, ele não deixa. Você está namorando, a pessoa está namorando um rapaz, bateu o carro, a mamãe dá outro. Deu um probleminha, papai e mamãe resolve. Você está vendo que ele não toma atitude, ele não tem rédea na sua vida. Você vai casar com um moleque desse? Então, a palavra de Deus está dizendo que a imaturidade te conduz a isso. Mas se a pessoa tiver a maturidade necessária, quando ele olhar para isso, ele vai dizer, não, isso aqui não.
Vamos ver lá. Mula. Olha bem, ele diz que essa mulher ela é assanhada. Ela não para em casa, ela não consegue. Ela está sempre assim. E não, isso é sério, gente. Esse tempo atrás, eu conversando com um irmão lá em São João de Ivaí, cuida da igreja lá, um primo meu, que é um dos que cuida da igreja, ele falou, Rodrigo, não é só mulher nova, não. O que tem de verada aí que fica viúva e não sei de onde vem tanto fogo, e dá um problema danado para a igreja. Eu falo para minha esposa, se eu morrer primeiro que você vai lá e quebra a minha churrasqueira. Porque se o próximo vai usar o meu carro, a minha casa, a minha mulher, mas churrasqueira não. Churrasqueira eu quero que você quebre. Mas é a verdade. Então nós temos que ver exatamente isso. Ele diz que a mulher imoral ela é assanhada, ela não para. Ela vai sempre estar atenta àquilo. Eu lembro do meu avô, quando você perguntava para ele assim, seu José, onde é que está a dona Elci? Ela falava, está cuidando dos seus afazeres. Aí quando meu avô, quando via uma mulher na rua andando de qualquer jeito, toda esparabarrada, ele disse, aí ó, se tivesse em casa cuidando dos seus afazeres, não estava aí se expondo desse jeito. E uma das regras que o meu avô sempre usava é, olha, meu filho, eu lembro quando eu era criança, e eu ia em tudo quanto é acampamento da igreja, porque o meu avô colocava em tudo acampamento da igreja. E eu, jovenzinho, ramadinho, né, e eu ia para namorar. Aí meu avô, antes de eu ir, ele sempre falava assim, vem aqui, ó, você vai lá no acampamento, vai ter bastante filha de pastor, tudo certinho, nada de ficar de gracejo com as meninas. Eu só ia para ficar de gracejo. Eu falei, gente, mas eu só estou indo no acampamento para ficar de gracejo com as meninas. Nada de ficar de gracejo com as meninas. Eu falei, então eu vou lá para quê? Para ouvir a Bíblia? Não era meu objetivo. Muito bem. Eu lembro que da pregação, o pastor começava a pregar no acampamento, aquele monte de jovem lá no fundo, ele, quando é que esse velho vai parar de falar para a gente entrar na piscina, meu Deus do céu? Quando o velho falava amém, eu falava misericórdia. Mas é a verdade, a gente era jovem, a gente ia para o acampamento, a gente queria jogar bola, queria andar na piscina. Você acha que a gente queria sentar e ficar vendo o velho falar lá, ame o teu próximo como a ti mesmo? E sempre contratavam, porque naquela época a gente tinha autonomia, eram uns vovozinhos para pregar. Aí os vovozinhos chegavam lá, o amor de Deus, aqueles, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O amor. Aqui está o pulo do gato. Se vocês entenderem esse provérbio, você vai entender o pulo do gato. A palavra de Deus está dizendo que a mulher imatura, a mulher imoral, sempre vai vender uma imagem de moralidade. Ela, olha como ela mente. Ela diz, eu estava à sua procura. Não, ela não estava à procura dele. Ela estava à procura de qualquer homem idiota que estava ali de bobeira para poder fazer coisa errada. Ela diz, era você que eu estava procurando. Você é o que eu quero. Eu coloquei linho egípcio na minha cama. Eu preparei o melhor. E o que acontece com essas mulheres? Elas podem ser assim, por quê? Porque não tem que se preocupar com as outras coisas. Veja bem, a mulher, quando ela é uma mulher, uma meretriz, ela não tem que se preocupar com nada. Já a dona de casa, quanta coisa tem que se preocupar. Eu lembro uma vez que eu fiz um jantar especial para minha esposa. Aí eu coloquei uma mesa para o lado de fora, porque como um bom judeu, para economizar, eu levo a mulher para comer fora de casa, eu ponho a mesa para o lado de fora. Aí eu coloquei uma toalha, coloquei uma comida, arrumei as coisas e tal. Quando a minha esposa chegou, que ela chegou do serviço, eu lá mais avivado do que pentecostal em culto de descarrego, a mulher chegou, olhou para mim e falou assim, amor, mas você foi colocar essa toalha aqui que é tão difícil de lavar. Por quê? Você não viu tanta toalha aí, você vai pôr essa. Eu de pentecostal fui para tradicional. Já broxou tudo, já, meus amigos.
Mas é porque a mulher, ela tem que cuidar de tudo, ela tem que cuidar da casa. Se é uma amante, não, minha filha. Põe o pé em cima da toalha, rasga a toalha, joga tudo, pula na mesa, não está nem aí. Aí o cara fala assim, nossa, o meu amante é tão divertido, mas ela não tem que se preocupar com nada. Larga da tua esposa e casa com a amante, ela vai virar chata também. Por quê? Porque daí ela tem que começar a se preocupar, lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa. Gente, eu sei que às vezes é meio difícil, mas é a verdade, eu só estou explicando só. A porta está aberta, né? Ô Jefferson, qualquer coisa você fica de segurança aqui para mim sair, tá? Fica aqui, ó. Você vai, se alguma mulher levantar, você me protege. Vamos lá? Olha o que ela está dizendo. Não tem consequência nenhuma. É só prazer, é uma delícia. Sim, eu não vou dizer para você que é ruim. Mas você fez o custo-benefício? Você calculou? No começo é doce mesmo. Muito bem. Eu estou acelerando aqui, gente, só para a gente terminar esse capítulo, porque senão depois eu proposto ser 2 capítulos. Vou acelerar. A minha esposa já fez assim, já bateu na perna. Isso quer dizer que eu vou dormir fora. Vamos lá. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata que não entrará antes da lua cheia. Qual que é a base disso? Não existe consequência. A minha cama está pronta, eu só vou te dar prazer. O meu marido levou muito dinheiro, não vai voltar. Ela está dizendo o seguinte, você pode se envolver comigo, que nada vai te acontecer. Não haverá nenhuma consequência. Mas qual é a verdade por detrás disso? A verdade é que o marido pode chegar a qualquer momento e te dar um tiro. A verdade é que a sociedade, a família pode descobrir e acabar com o seu nome. Então, o que ela está dizendo? Não existe consequência. Fique à vontade, é só prazer. Vamos lá? Com a sedução das palavras os persuadiu e o atraiu como um sordo dos lábios. Imediatamente ele serviu como boi levado ao matador, ou como servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o filho, ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Presta atenção numa coisa. O pássaro, muitas vezes, é mais sábio do que a pessoa. Porque, veja bem, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é o seguinte. Um pássaro não tem cognição. Se ele soubesse que a rede estava ali, lembra? Naquela antigamente, você estendia a rede para prender o pássaro. Ele via a rede e voava por cima. Mas o pássaro não sabe que a rede está ali. Ele continua e bate. Agora, o ser humano, muitas vezes, movido por um desejo sexual descontrolado, é pior do que um animal. Por quê? Porque ele sabe das consequências, ele sabe que aquilo vai destruir, mas como um boi indo ao abatedor, ele continua. A Bíblia diz que era como um boi. O que acontece com um boi indo para o abatedor? Ele não tem cognição, é como se desligasse a cognição, e ele vai, e ele vai, e ele vai, e ele é abatido. É isso. É o que a Bíblia diz, é a palavra de Elohim. Vamos lá? Não se deixa o teu coração dominar. Gente, a gente tem que se contentar com aquilo que a gente tem. Eu falo para minha esposa, amor, seu marido pode ser menos do que você esperava, mas é mais do que você merece. E nós temos que ter em mente, nós temos que se contentar com as coisas que a gente tem. É fundamental isso. Você pediu um príncipe montado num cavalo, Deus só te deu o cavalo, fique feliz. Vamos lá. Então, o que Deus está dizendo aqui, a sabedoria, que é o Jesus, ele está dizendo assim, se você tiver a minha palavra na mente, no coração, você vai olhar para a casa de uma prostituta, você vai ver um sepulcro, você vai ver um holocausto, você vai ver morte. Mas se você não tiver a palavra na mente, no coração, você vai olhar para a casa de uma prostituta e você vai ver coisa linda, linho egípcio, perfume e tudo de bom.
Acabou. Gente, depois vamos ao capítulo 8. O capítulo 8 e 9 é mais light. Espero que todos estejam felizes. E, por favor, não deixe de orar pelo livro que está chegando. E se vocês não tiverem tempo de orar por vocês, orem por mim, que já está bom demais. Shalom Aleichem. Que você foi lá no rancho, você